do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja de Seus Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos, dos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento em que houver sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja dos Dons, escolhendo um número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, você também estará recebendo orações diretamente de cima do monte. Orações uma vez por semana diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrever e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons. E digo qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteio não somos do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil
está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 14, que assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, que através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, o de verdade, falar ao seu coração nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio vamos ao sorteio do primeiro rebanho, 2 escolhidos de hoje. Escolha o seu número de 1 a 14. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos
sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Os primeiros rebanhos de hoje, rebanhos escolhidos de número 5. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número. O número de 1 a 14, assim todos os dias você receberá um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Para a sua meditação. E vamos ao livro, os rebanhos escolhidos. Os primeiros rebanhos de hoje são os rebanhos escolhidos de número 5. Vamos ao livro para esses rebanhos. 1 Reis com 22 capítulos. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14. Primeira Reis. Vamos ao capítulo. Capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, para os escolhidos de número 5. 1 Reis, capítulo 8, para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. Glórias ao Senhor Deus. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 8, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. 1 Reis, capítulo 8, a transferência da arca. Então congregou Salomão as autoridades de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias paternas dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todas as autoridades de Israel e sacerdotes alcançaram a arca do Senhor e a levaram para cima e a tenda da congregação com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram-nos para cima, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntaram a ele. Levaram todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca das suas varas. E as suas varas, glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Hélio. Escolhidos de número 9. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Neemias.
que contém 13 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 10. Neemias, capítulo 10, para os escolhidos de número 9. A aliança do povo. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei do Senhor Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os nobres, e se comprometeram sob pena de maldição e sob juramento que andariam na lei do Senhor Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo do Senhor Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, o nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, de que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado alguma mercadoria e algum cereal para vender, e nada compraríamos deles no sábado e nem no dia santificado, e de que abririam mão do produto do 7º ano e de toda qualquer cobrança. Também sobre nós puséssemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o serviço do templo do nosso Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 4. Aos escolhidos de número 4. Vamos ao livro de Daniel. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Vamos à oração. A oração também, a oração 6. Por favor, fecha essa porta aí, por favor. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos limpos e libertos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Daniel, capítulo 6. Lembrando que por nós falharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Daniel, capítulo 6, que contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Pereceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião
alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Ex-presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 6, rebanho dos escolhidos de número 6. Vamos ao livro escolhidos de número 6. E vamos ao livro que é o livro de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos amados, queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único e soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 7. Vamos aos escolhidos de número 7. Vamos ao livro para esse rebanho. Dois escolhidos de número 7. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 18. Vamos à oração. A oração 8. Lucas, capítulo 18, para os escolhidos de número 7. E a oração 8 também para os rebanhos dos escolhidos de número 7. E a oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão, que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra sendo ministrada do Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lucas, capítulo 18. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Lucas, capítulo 18, que contém 43 versículos. A parábola do juiz iníquo. O Senhor Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar.
Havia numa cidade certo juiz que não temia o Senhor Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, pois, porém, disse consigo: ainda que não tema o Senhor Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me perturbe muito. Disse o Senhor: ouvir o que diz o injusto do juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. Vamos ao livro. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Capítulo 8. Esther, capítulo 8, que contém 17 versículos. Esther, capítulo 8, para a meditação dos escolhidos de número 3. Você que faz parte dos escolhidos de número 3, vai meditar hoje no livro de Esther, capítulo 8. Que contém 17 versículos. O edito do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, pois este tinha declarado que era seu parente. O rei tirou o anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai, e Esther nomeou a Mordecai como administrador da casa de Amã. Suplicou mais Esther perante o rei, caindo-lhes aos pés e chorando, e implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o plano que ele tinha intentado contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Esther levantou-se, pôs em pé perante o rei. Disse: bem pareceu o rei, se achei favor perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, esse lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho do Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei, pois que poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Respondeu o rei Assuero a rainha Esther e ao judeu Mordecai: dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram porque intentara atacar os judeus. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 14. Vamos ao livro para esses rebanhos. Oséias, com 14 capítulos. Oséias, capítulo 9, vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saia agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração de número 1, para o capítulo 9 do livro de Oséias. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Sai agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.
Seja muito bem-vindo, Fabiano, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que você possa ser muito abençoado nesse dia. Oséias capítulo 9. Para os escolhidos de número 14, o capítulo 9 do livro de Oséias contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Eu peço que vocês curtam. Assim fica mais fácil propagar a palavra do Senhor. Peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24 a 27. Antes de eu sortear perdão, deixa eu ministrar o capítulo 9 do livro de Oséias, que contém 17 versículos. Castigo para Israel. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os outros povos, porque te foste do Senhor Deus como uma meretriz, como te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. A ele o tanque de espremer uvas não os manterão. O vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão. Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as tuas ofertas serão para eles suaves, tais sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que deles comerem serão imundos, pois o seu pão será para o seu apetite, não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade, no dia da festa do Senhor? Ainda que escapem da destruição, o Egito os recolherá. Mefis o sepultará o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Vamos aos escolhidos de número 1. Antes de eu sortear o livro para os escolhidos de número 1, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês, que ela explicou com os mais detalhes as intenções do apóstolo e das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio.
e anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos às 17 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos ao livro para os próximos rebanhos. Para o rebanho que eu acabei de sortear, que foi os escolhidos de número 1. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Capítulo 11. João, capítulo 11. Que contém 57 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. João capítulo 11, que contém 57 versículos. Lázaro adoece, morre. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer ao Senhor Jesus: Senhor, aquele que amas está enfermo. Quando o Senhor Jesus ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória do Senhor Deus, para que o Filho do Senhor Deus seja por ela glorificado. O Senhor Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando, porém, ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: voltemos para a Judéia. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 12. Escolhidos de número 12. O livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Juízes, capítulo 7. Com 21 capítulos, Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Juízes, capítulo 8. Para os escolhidos de número 12. Juízes, capítulo 8, que contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Ele, porém, lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são os restos das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Abiezer? O Senhor Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizestes? Então a sua ira se abrandou para com ele. Quando falou essa palavra, vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Disse ele aos homens de Sucote: dai, peço-vos alguns pães para a tropa que me acompanha, pois ela está cansada e eu continuo perseguindo Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Os líderes de Sucote, porém, disseram: já estão em poder as mãos de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Respondeu Gideão: quando o Senhor entregar na minha mão a Zeba e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os espinheiros do deserto. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro e ao capítulo. Para os escolhidos, Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 5.
Esdras, capítulo 5, para os escolhidos de número 11. O capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos. A carta de Tatenai a Dário. Ora, o profeta Ageu, filho do profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Senhor Deus de Israel, que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus que está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas do Senhor Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, governador da região, e o oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros. E lhe perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Também lhes perguntaram quais são os nomes dos homens que constroem este edifício. Os olhos do Senhor Deus, porém, estavam sobre os anciões dos judeus, de modo que eles não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta da carta sobre isso. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, o governador da região a oeste do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os governadores que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. O relatório que enviaram dizia o seguinte ao rei Dário: saudações cordiais. Glórias ao Senhor Deus, escolhido de número 8. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Para os escolhidos de número 8, Efésios capítulo 1, que contém 23 versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Senhor Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 13. Vamos aos escolhidos de número 13, o livro. O livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Crônicas, capítulo 11. Segunda Crônicas, capítulo 11. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Crônicas, capítulo 11, para os escolhidos de número 13. Capítulo 11 do livro de 2 Crônicas contém 23 versículos. Roboão, rei de Judá, vindo Roboão a Jerusalém, convocou das tribos de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino
a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem do Senhor Deus. Diz a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa, pois de mim proveito isto. Pelo que ouviram as palavras do Senhor, desistiram de ir contra Jeroboão. Habitou Roboão em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou Belém, Tecoa, Bet-Zur, Socó e Adulão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 10. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 15. Jó, capítulo 15. Que contém 35 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Capítulo 15, que contém 35 versículos. Então ele faz, o temanita respondeu: dará ao sábio em resposta noções vazias, ou encherá o seu ventre do vento oriental? Arguirá com palavras que de nada servem e com razões que não têm valor? Tu, porém, até destróis a reverência e impedes a devoção ao Senhor Deus. O teu pecado ensina a tua boca, adotas a língua dos astutos, a tua própria boca te condena, não eu. Os teus lábios testificam contra ti, és tu o primeiro homem que nasceu, foste criado antes dos outeiros. Glórias ao Senhor Deus. Os escolhidos de número 2. Os escolhidos de número 2. O livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 13. Zacarias, capítulo 13. Que contém 9 versículos. A purificação do pecado. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Contra o pecado e a impureza, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra dos nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o trespassarão quando profetizar. Naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão. Quando profetizarem, não mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Dirão, porém: não sou profeta, sou lavrador da terra. Tenho sido escravo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas voltarão a minha mão para os pequenos.
Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras e que nós estamos errados ou mentindo. Ou que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, baixe a sua igreja de no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vêm sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as duas igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando. No livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79. Entre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do Evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolhas e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Tributo de César, Marcos 12, foco 14 a 17, orações 1 Timóteo 2, foco 1 a 8, honrar, Romanos 13, foco 1 a 7, fazer o bem, 1 Pedro 2, foco 11 a 17, ensinar a praticar como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20, o Senhor Deus com todos, Provérbios 8, foco 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber o prêmio de 200 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14.
pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 10. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 18. Você que mentalizou 1, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 8. Você que mentalizou o 7... a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 9. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de João, capítulo 11. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 8. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 5. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Efésios, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de 2 Crônica, capítulo 11. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 15. E você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 13. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler mais um aviso para todos vocês. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando essa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos os que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegarão junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para ele levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler agora a revelação dessas denúncias para todos vocês. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de fé espiritual, religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, 1 Reis capítulo 8, o 14 Neemias 10, o 3 Daniel 6, o 10 Judas, o 13 Lucas 18, o 1 Esther capítulo 8, o 7 Oséias capítulo 9, o 11 João capítulo 11, o 12 Juízes capítulo 8, o 6 Esdras capítulo 5, o 9 Efésios capítulo 1, o 8 2 Crônicas capítulo 11, o 5 Jó capítulo 15, o 4 Zacarias capítulo 13. Muita atenção nos benefícios e importância em você seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem todos os dias orações de madrugada pelo sacerdote e apóstolo. Uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG1 318 37 300, até 1 hora e 12 minutos da madrugada na Igreja Bendita, para buscar a Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida.
e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto do nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da França, do Japão, vocês da Turquia, do México, da Espanha, do Paraguai, da Dinamarca, dos Estados Unidos, da Angola, de Moçambique, Bangladesh, da Índia, do Canadá, do Uruguai, do Chile, da Argentina, do Japão, da Colômbia, da Turquia, da Rússia, da Itália, da Índia, da Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.